Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aí com mais um tutorial. Hoje vou ensinar vocês a fazer sombra no Photoshop. Algumas formas simples de fazer sombra, formas bem fáceis de fazer sombra, ok? Tenho dois elementos aqui. Opa, esse aqui já está até com a minha sombra feita. Deixa eu apagar ela. Vocês vão aprender aqui, por exemplo, em dois elementos diferentes, com algumas sombras em ângulos diferentes. Essa aqui, o tripé, vocês já viram ali que são sombras embaixo dele, ok? Nas três pernas aqui. E aqui na nossa maçã nós vamos colocar algumas sombras atrás, algumas sombras como se tivesse uma parede aqui atrás refletindo a sombra embaixo, enfim. Vou mostrar para vocês algumas formas de fazer sombra. A forma mais simples, que normalmente o pessoal conhece, é a seguinte. Você seleciona a camada, tá? Já com ela transparente, o elemento tem que estar transparente. Dá dois cliques em cima do elemento, ou botão direito, opções de mesclagem, ok? Ele vai abrir essa janela, tá? Ok? Você vai vir aqui em sombra projetada, e ele já vai criar uma sombra lá atrás, ó. Porque o meu já está salvo aqui da última sombra que eu fiz, ok? Mas, dentro dessa janela de sombra projetada, você pode mexer na estrutura dessa sombra. Como, por exemplo, a opacidade dela, ok? O ângulo em que ela vai se posicionar, essa sombra, ok? Tá? A distância da sombra, ok? A expansão dela, deixar ela mais grossa, deixar ela mais menos grotesca, ok? O tamanho também, se ela vai ser uma sombra um pouco mais estourada, uma sombra menorzinha, ou assim, ó, com as bordas mais grossas, não fica tão suave, enfim. Diminuir aqui um pouco da expansão, vamos deixar mais ou menos aqui. Você pode também trocar a cor da tua sombra, ó. Se quiser colocar um verde, quiser colocar um vermelho, enfim, um cinza. Eu deixei em preto e deixei a opacidade aqui em 51. Deixei em 50 aqui a opacidade. Ok? Depois que você finalizar isso, você dá um ok. Ó, e ficamos com uma sombra ali atrás da nossa maçã. Tá? Outra forma de fazer sombra que você pode utilizar é a seguinte. Essa aqui eu vou jogar um pouco a maçã aqui para o lado. Seleciona a camada da maçã, do seu objeto que você quer colocar a sombra. Nós vamos fazer uma sombra lá atrás, como se estivesse à distância, uma sombra grande, ok? Seleciona a maçã, dá um Ctrl J para ela duplicar, ok? A camada. Nessa camada de cima nós vamos dar dois cliques. Viemos então em sobreposição de cor e deixamos em preto, tá? Você pode deixar em outra cor, se quiser uma sombra de outra cor, mas normalmente a sombra é preta. Deixa em preto. A opacidade aqui você deixa em 100%, tá? Que é a opacidade do preto que está sobrepondo a cor da maçã. Deixa 100%. E movemos então essa camada para trás da camada principal. Deixamos a maçã na frente e a camada sombra aqui atrás, ok? Com a camada sombra selecionada, nós apertamos Ctrl T do teclado. Ctrl mais T. E jogamos então, segurando o Ctrl, segurando aqui em cima, ok? Nesse quadradinho do topo aqui, e arrastamos. Claro, eu estou usando o Photoshop versão aqui CC 2020, se eu não me engano. Você coloca aqui, eu seguro o Ctrl, tá? E ele faz esse movimento aqui para mim mover de acordo com pro lado que eu quiser. Mas em alguns Photoshops você tem que segurar o Shift junto, o Ctrl e Shift, tá? É só verificar a versão do teu Photoshop aí e faço o teste, ok? O meu aqui eu seguro o Ctrl e movo ele para baixo, tá? Peguei lá em cima com o Ctrl selecionado e arrasto com o mouse e ele fica assim. Ó, já temos uma sombra legal, dá um ok aqui em cima, tá? Só que o que acontece? Essa sombra está muito grossa, então nós precisamos suavizar um pouco essa sombra, tá? Nós vamos então com a camada selecionada da sombra, viemos em filtro, desfoque gaussiano, ok? Nós temos outros tipos de desfoque que você pode explorar aí, tá? Mas agora, nesse momento, a gente vai usar o desfoque gaussiano, que é o apropriado para a sombra. E aqui nós definimos o raio. Ele vai aparecer essa janela, você define o raio do teu desfoque gaussiano aí. Ok, eu vou deixar aqui em 10, eu acho que era o que estava, né? Que estava um desfoque bem bacana. Damos ok, perfeito. Ó, já temos uma sombra um pouco mais suavizada, mas ainda está muito preta, está muito escura essa sombra. Então nós vamos pegar a sombra e diminuir a opacidade dela. Diminuir a opacidade aí para uns 50%, uns 40%, para ficar uma sombra lá bem... de 29%, ó. Fica uma sombra no fundo, uma sombra esticada, como se a maçã aqui estivesse no primeiro plano, ok? E a sombra lá no fundo no segundo plano, tá? Esse movimento aqui que vocês estão vendo que eu estou fazendo, ó, de selecionar a camada, tá? Enquanto eu clico, ao invés de selecionar aqui, tá? É um movimento que você faz selecionando essa opção aqui, tá?
essa ferramenta de mover, segura o Ctrl e seleciona o objeto. Tá vendo que ele identifica o objeto? Ó, identificou aqui, selecionou aqui. Identificou ali, com o mouse tu seleciona e ele muda a camada. Claro que essa opção aqui, ó, seleção automática, tem que estar desmarcada, tá? Se tiver marcada, você não precisa do Ctrl. É só selecionar que ele vai mudando lá no lado direito, ó. Tá vendo? Mas eu gosto de manter ela desmarcada e selecionar com Ctrl. Alguns atalhos aí. Fica esse de brinde pra vocês, um bônus. Vamos fazer outro tipo de sombra também. Claro, essa sombra aqui, que nós fizemos agora da maçã, você pode também mover ela pra frente. Ó. Tá vendo? Posso pegar, mover a maçã aqui pra cima, ó, a sombra, e botar a maçã aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz ali no caso pra trás, mas você pode também fazer como se estivesse na frente. Enfim. Façam como achar melhor aí. Claro, aqui não tá tão suavizado. Como eu faço para suavizar de novo? Mesma coisa. Seleciona ali a sombra, a camada da sombra, vai em filtro, novamente desfoque gaussiano. E vai desfocando aí de acordo com o que fique melhor para você. Perfeito? Ó, a opacidade também você pode aumentar, diminuir, enfim. Vamos apagar essa camada aqui. Outra sombra que você pode fazer é uma sombra embaixo da nossa maçã, tá? Vamos mover ela um pouco aqui para cima. Uma sombra que fica aqui embaixo dela, ok? A gente vai não precisa selecionar a maçã, mas enfim, nós viemos aqui nessa ferramenta aqui do lado, desfoque Eclipse, pode ser o Eclipse, ok? Botão direito, tá, para abrir essa janela aqui do lado, a ferramenta de Eclipse, e nós vamos fazer um desfoque em tamanho de Eclipse, tá? Ele é uma ferramenta que ela é oval, tá? Se tu segurar Ctrl, ela fica uma esfera perfeita, tá? Mas no caso, como eu não segurei Ctrl, ela vai movendo de acordo com o tamanho que eu preciso, tá? Então, deixa uma esfera oval embaixo da tua maçã, jogo ela para trás, tá? Porque é uma sombra, né? Ela vai ficar um pouquinho mais atrás da maçã. Vamos ver. Deixa eu diminuir ela aqui. Ok. Ficou mais ou menos a linha, mais ou menos com o tamanho da maçã, com as extremidades da tua maçã. Pode deixar ela até um pouquinho mais torta aqui. Enfim, acho que tá legal essa sombra aqui, tá? Nós vamos deixar ela mais suave. Então tu vem em filtro, ok? Vem em desfoque gaussiano. Converter em objeto inteligente. E ficou uma sombra aí bacana pra gente trabalhar embaixo da nossa maçã. Aqui eu já nem mexeria na opacidade. Você pode mexer aqui, pode deixar ela um pouco mais invisível, né? Mas ficou aí uma sombra na tua maçã, né? Não dá a entender que ela não tá voando, tá? Bacana. Outra forma de sombra que você pode fazer é... Vamos ver, vou mostrar pra vocês, ó. Ctrl J em cima da tua maçã. Transforma novamente essa maçã aqui em preto, em sobreposição de cor. Move novamente ela para trás. E com a seta do mouse aqui, ó, seleciona ela com a ferramenta de mover aqui. Joga um pouco para baixo. Tá vendo? Ela ficou uma sombra aqui ao redor. Você pode vir em filtro, vir em desfoque, gaussiano. Ó, desfocou um pouco a sombra de trás. Pode diminuir um pouco aqui a suavidade. Dá um OK. Diminuir aqui a opacidade, tá? Você pode abrir uma camada aqui de máscara, ó, do lado da tua sombra. E com o pincel preto, você aumenta aqui, ó, diminui um pouco a dureza e o tamanho, a opacidade deixa em 100% e vai apagando as laterais aí da tua sombra. O que tu colocar em preto, tá, aqui na máscara, ele vai mascarar. Então por isso que tem que usar o preto. É outra forma de você fazer aí uma sombra embaixo da tua maçã. Essa aqui não ficou tão legal, não gostei. Mas é uma forma também. Eu achei melhor aquela esférica embaixo. Mas enfim, vocês vão ajustando aí. Claro, tô mostrando aqui formas básicas de fazer a sombra, mas você também, depois que fizer a sua sombra, você arruma ela de acordo com a tua arte, né? Pode pegar um pincel, deixar ela mais escura de um lado, apagar um pouco do outro com a borracha, enfim. Vamos fazer então agora no... Eita, o delay aqui para mudar de janela. Muda aqui para a janela do lado. Isso. Nós temos aqui um tripé, nós vamos fazer aquela sombra embaixo do tripé, né? Que é bem simples de fazer também, não é complicado. Ó, seguinte, nós selecionamos a camada de baixo do tripé, tá bom? Ele também tem que estar transparente, é importante. Nós viemos aqui nessa camada do lado, onde nós pegamos a esfera, mas agora nós vamos pegar a ferramenta retângulo, ok?
E daí com a ferramenta retângulo nós vamos fazer um retângulo embaixo de cada pezinho. E direcionando para o centro, tá? Um aqui e um aqui. Ok? Vamos selecionar, vamos organizar ele aqui embaixo. Vamos mover mais ou menos aqui para baixo assim, deixando como se tivesse um caimento, né? Caiu aqui e subiu aqui. Tá? Botei o primeiro pezinho ali. Com a camada da sombra selecionada, Ctrl J, você aperta para ele duplicar, dá um Ctrl T para mover ele para cá e dobrar, ok? Com o Ctrl selecionado, ó, você move, mesma coisa lá da sombra, ok? Se não for o Ctrl no seu, é Ctrl Shift, acho que é assim, ou o Alt, não me lembro, dependendo da versão do seu Photoshop, mas no meu é Ctrl. Ó, seleciona, bota aqui e dá mais um Ctrl J para fazer uma última sombra da perninha aqui de baixo, né? Porque também tem que ter uma sombra essa perninha. Por mais que não vá aparecer tanto essa daqui, né? Tem um cortezinho ali que dá pra gente ver. Ó. E move a sombra aqui para baixo. Perfeito? Legal. Agora o que a gente faz? A gente seleciona os três, ó, com Shift selecionado, pega o primeiro e depois clico no último aqui, ele seleciona todos. Dá um Ctrl G para transformar isso aqui numa pasta. Nessa pasta a gente renomeia como sombra, ok? Por que eu faço isso? Para poder editar novamente, porque nós temos que achatar todas essas sombras aqui, transformar ela numa imagem só para a gente botar o desfoque gaussiano e ele desfocar todas elas. Então, cria uma pasta, ok? Deixa essa pasta invisível, dá um Ctrl J para ela duplicar essa pasta, ok? Agora a pasta que duplicou você bota, né, visível, e aperta Ctrl E para achatar. Pronto, achatou todos os elementos dentro dessa pasta. Perfeito. Agora com os elementos achatados, eles viraram uma imagem só, igual a imagem aqui do tripé, tá? Seleciona a imagem da sombra, a camada, vem em filtro, vem desfoque gaussiano. Ó, e aí nós temos uma bela de uma sombra embaixo do nosso tripé. E você vai regulando aqui a densidade, tá? O raio, para deixar ela mais suave. Dá um ok, diminui um pouco a opacidade, verifica aí de acordo com o que fica melhor para você. Ó, ok? E é isso, nós temos uma sombra. Caso você queira fazer alguma alteração, você pode excluir essa sombra aqui, voltar para a camada das sombras aqui na pasta e fazer as alterações necessárias em cada uma delas. Mas no caso ali para mim ficou bom, então deixo essa daqui. Tá certo, pessoal? Esse foi o nosso tutorial de hoje. Muito obrigado a quem assistiu. Não deixem de se inscrever no canal, compartilhe o vídeo aí com os amigos, favoritem. Obrigado a todos e até mais.